não muda, eu sou o mesmo. Porque para mim, tanto faz pregar quanto cantar, o trabalho é para a mesma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que na cruz morreu por mim e por você. Então, quando nós dizemos agora vem a melhor parte, seja no louvor ou seja no pregar, estamos errados, irmão. Melhor parte é você estar aqui, seja com cantor, seja com pregador, se você está aqui, já é a melhor parte, porque a Bíblia diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, não é no nome de cantor, não é no nome de pregador, ali ele está. Nós estamos em mais de 3, 4, estamos, quem sabe, mais de 40. Por esse fato, a palavra já se cumpriu, e não importa se eu estou, não importa se o pastor está, a Bíblia nos afirma que você está aqui, Jesus também está. Aleluia! Glória! Aleluia! A Bíblia diz que Jesus passa por um dia bastante cansativo. Começa a curar enfermos. A Bíblia diz que de repente ele pega os discípulos e diz: entre no barco, vamos passar para o outro lado da margem. Chegando do outro lado da margem, a Bíblia diz que sai ao encontro de Jesus um homem. Diga comigo, sai. Ao encontro de Jesus, um homem. Primeira grande verdade foi o encontro para alguém receber algo de Jesus. Ir ao seu encontro. Aleluia, Jesus. Se nós não formos ao encontro de Jesus, não tem como nós recebermos algo dele. A Bíblia diz que não foi Jesus que foi o contencioso. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando o barco ancorou lá no rio, saiu ao encontro de Jesus aquele homem. Primeira coisa que você tem que fazer: tira o foco do pregador, tira o foco dos cantores, tira o foco do pastor e começa a focar Jesus nessa noite. Vai em direção ao mestre e você vai ver o que ele vai fazer na tua vida. Aleluia! Oh, glória! Saiu ao encontro de Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que quando ele se apresenta para Jesus, ele olha para Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, por que vieste tão longe para nos atormentar? A Bíblia diz que Jesus começa um diálogo com aquele homem. Mas o escritor, o doutor Lucas, ele começa dizendo que este homem tinha algumas características. E hoje é culto de cura, divina e libertação. Aleluia. E as características desse homem me chamam muita atenção. Porque são as características do mundo hoje. A Bíblia diz que, primeiro, esse homem, ele era endemoniado. Deixa eu comigo, era endemoniado. Ou seja, quem guiava a sua vida não era Jesus. Quem guiava a sua vida era o demônio. Diga comigo, quem guiava sua vida era os demônios. Agora entenda e veja. Como que eu sei que eram os demônios que guiavam a vida daquele homem? A Bíblia também diz que aquele homem não tinha lar, não tinha casa. A Bíblia diz que ele morava nos sepulcros. A Bíblia diz que ele se arranhava. A Bíblia diz que ele se machucava. A Bíblia diz que ele era um homem feroz. A Bíblia diz que ele não podia viver no meio da sociedade porque todos tinham medo dele. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que esse homem é aquele marginal, é aquele bandido, é aquele que a sociedade olha, quem sabe o pai e a mãe, se olha minha filha, se tu cruzares com esse homem na rua, tu atravessa pro outro lado porque esse homem é perigoso. Olha meu filho, se tu topares com esse homem na rua, não olha nos olhos dele, porque esse homem é mau, ele é marginal, esse é o perfil do gadareno. Agora o que me chama a atenção é que esse homem era mau. Diga comigo, esse homem era mau. Este homem era violento. Diga comigo, esse homem era violento. Agora sabe o que me chama a atenção? É que Jesus pega a ficha corrida desse homem. Ele começa a analisar. Vai em sepulcro, não tem casa. É violento, anda nu, se alimenta da comida dos porcos. Sabe por quê? Porque os porcos, eles viviam nos cemitérios. Por isso que os judeus têm o porco como um animal imundo. E por isso que eles não comem carne de porco. Agora Jesus olha a ficha corrida desse homem e diz assim: eu posso usar esse camarada. Aleluia. Eu tenho condições de usar esse camarada. Aleluia, Jesus. Olha para a pessoa que está do lado e pergunta assim, ó: como está a tua ficha corrida? Pergunta como está a tua ficha corrida. Como está a tua ficha corrida? Pergunta, é um culto de libertação e cura divina e você precisa entender o que vai ser pregado nessa noite. Não se preocupe que eu ainda tenho 10 minutinhos, e nesses 10 minutinhos Deus vai fazer o que ele veio para fazer aqui nessa noite. Não se preocupe. Perguntou para o irmão que está do teu lado aí como é que está a tua ficha corrida? Perguntou? Sabe por quê? Porque a ficha do gadareno é uma ficha suja. Mas Jesus olhou para ele e disse assim, ó: eu posso usar esse camarada.
Deixa eu perguntar, tem alguma coisa que impeça Jesus de te usar essa noite? Não. Tem alguma coisa que possa impedir Jesus de usar você essa noite? Tem, irmã? Tem, meu companheiro? Então eu já vou começar a dizer o seguinte. Você é endemoniado? Você não tem casa? Você anda nu? Não. Você come comida de porcos? Não. Então você, mais do que o gadareiro, tem que ser usado por Jesus. Glória a Deus, aleluia! Oh, glória. E Jesus pegou um homem como gadareno, transformou a sua vida e transformou ele num missionário. O que ele não pode fazer por você? Glória! O que ele não pode fazer na sua vida? Aleluia! O ser humano dá um monte de desculpa para Deus não usar. Ele começa a dizer, ah não, eu estou muito novo para aceitar esse negócio de crente. Ah, eu já estou velho para aceitar esse negócio de crente. Eu sou muito bravo. Eu não posso aceitar esse negócio de crente. A minha Bíblia diz que os homens prendiam aquele homem, mas aquele homem estava tão possesso de demônios que ele arrancava correntes, ele arrancava as cadeias e nada podia prender ele. Mas mesmo assim Deus olhou e disse, eu vou usar esse valente. Aleluia! Glória! Aleluia. Aleluia. A sociedade não queria mais aquele homem. A sociedade tinha medo daquele homem. A Bíblia diz que ele habitava no meio dos sepulcros. Sabe onde é que tem sepulcro? No cemitério. Você já viu o cemitério no meio da cidade? É difícil. Existe, mas é difícil. O cemitério ele é retirado para um canto. Aquele homem vivia à margem da sociedade. Você está no meio da sociedade. Aleluia! Aquele homem era mal visto pelos homens. Tem alguém que te ama nessa noite. Glória a Deus, aleluia! Tem alguém que te ama nessa noite. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus, aleluia! A Bíblia diz que aquele homem disse, Senhor, por que vem nos atormentar? Jesus agora começa um diálogo com aquele homem. Eu quero lhe mostrar o porquê que Jesus disse que podia usar a vida daquele homem. Você vai entender agora. Jesus começa um diálogo com aquele homem. E aí, a primeira coisa que Jesus faz é uma pergunta. Qual é o teu nome? Diga comigo. Qual é o teu nome? Você sabe por quê? Porque um nome ele traz uma história. Alguém que não tem nome não é ninguém. Sabe por que o diabo tenta rotular você e colocar apelido? Porque ele sabe que o nome traz uma história. Aleluia, Jesus! Sabe por que aí no mundo os bandidos são conhecidos por apelido? Porque eles não têm história. Se eles tivessem nome, eles seriam reconhecidos como alguém. Mas quando eles são chamados por apelido, eles não têm história. Mas agora você quer ver? Se chamasse qualquer um dos jovens da congregação, qual é o teu nome, companheiro? Jefferson. Vocês conhecem o Jefferson? Amém? Jefferson tem uma história na congregação? Tem uma história? Agora, se eu chamar por apelido, muitos não vão conhecer. Se chamar ele por apelido, muitos não vão nem saber quem é. Mas agora vai ter um Jefferson. Aquele que canta no canal da mocidade. Aleluia. Alguém vai lembrar e vai dizer, eu fui batizado no mesmo dia que ele. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia. Alguém vai lembrar da história do batismo do Espírito Santo. Eu estava, quem sabe, naquela vigília, eu estava naquele culto. Eu estava junto, eu recebi também, vai lembrar uma história. Oh, glória! Aleluia. O Gerson passou uma luta tremenda, mas Deus foi com ele. Aleluia! Aleluia! Oh, glória. O nome traz uma história. Jesus começa a mostrar para aqueles demônios que eles não eram nada, porque Jesus começa perguntando, ei, qual é o nome de vocês? Eles disseram, não temos nome. Não temos nome, porque nós somos muitos, nós somos uma legião. Não temos nome. Eu fico pensando que Jesus agora chama os seus discípulos e vou dar uma lição para vocês. Alguns usam essa palavra para dizer que nós temos que interrogar demônios, temos que interrogar demônios coisa nenhuma, irmão. Meu Deus, é verdade. Os demônios não Glória a vieram Deus. para serem interrogados por nós, eles vieram para serem expulsos da vida. Aleluia! Oh, glória! Aleluia!
Deus. E aguardar o lado de fogo que logo vai acontecer, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e logo nós seremos transformados, logo nós seremos arrebatados e o fim há de vir. Deus de poder, aleluia. Sabe por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus queria dar uma lição para os discípulos. Jesus queria mostrar para os discípulos que antes de eles entrarem numa batalha espiritual, eles deveriam saber em que nível de batalha espiritual eles estavam entrando. Porque o apóstolo diz que nós batalhamos contra hostes, potestades, tem níveis de batalha espiritual. E tem gente que não está preparado, tem gente que não jejua, tem gente que não ora, tem gente que não se consagra, mas quer entrar num nível de batalha que ele não está preparado. No primeiro confronto, o inimigo vem, dá uma rasteira e derruba ele. A minha Bíblia diz que é ao contrário, foi com Jesus. Jesus estava ali, ele primeiro foi agradecido do Rio Jordão. A voz que Deus falou: este é meu filho amado. Aleluia. Cheio de espírito, ele foi levado ao deserto. Segundo o deserto, ele encarou um nível de batalha que eu tenho certeza que nem o de nós poderíamos encarar. O diabo se apresenta para ele e diz: ei, tu não és filho de Deus, tu está cansado. Já fazem 40 dias que tu está 5 meses sem beber. Tu está cansado. Ordena que essas pedras se transformem em pão e come. Jesus olha para ele e diz: nem só do pão viverá o homem. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Ele não se dá por derrotado. Mas suas investidas, mas aqui me chama a atenção é que ele usa a própria Bíblia, leva Jesus lá no pináculo do monte, lá em cima, e diz: a terceira daí, Jesus, você não é filho de Deus? Você vai dar ordem aos teus anjos, porque está escrito mesmo, dar ordem aos teus anjos, eles virão em teu favor. Você vai dar ordem aos teus anjos, eles vão te socorrer. Jesus olha para ele e diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia. Jesus estava dando uma lição de como pelejar no mundo espiritual. Agora aqueles homens estavam ali atônitos. Quem está pensando, esse homem vai se esfacelar com Jesus. Como que Jesus pergunta qual é o nome dele? Quando Jesus pergunta o nome deles, eles dizem que não tem nome. Eu vejo a soberania de Deus entrando em ação. Jesus olha para eles e diz: vocês não têm nome, então vocês não têm história. Se vocês não têm nome, vocês não são ninguém. Sabe o que eu entendo? Os demônios não são nem para ser sentados nos nossos cultos, porque eles não são você. Aleluia. Mas aí tem alguns que querem estar entendidos. E aí, modão? Eles inventam até algumas disciplinas. Demonologia. Você já ouviu falar? Os camaradas, em vez de estudar a Bíblia, estudam o demônio, Marciano. Meu Deus. E eu entendo que quanto mais tu te envolve com eles, mais como ele você fica. Agora a Bíblia diz que examinar aí as Escrituras, porque nela está contido